qual youtuber de matemática que fica fazendo aí planilha eletrônica junto com matemática? Eu, Zé Marmontel, eu gosto, primeiro porque a planilha ajuda você a entender conceito matemático, e esse canal aqui, o negócio aqui é entender, muito mais importante que decorar. E outra coisa importante também, aprender planilha, muito legal para trabalhos, para relatórios, no ensino fundamental até, ensino médio, faculdade mais ainda, e vai ser importante na sua vida. Quase todo ramo de trabalho usa planilha. Então sim, é bom saber uns truquezinhos, umas fórmulas, muito bom saber. Você não vive dizendo, escola ensina umas coisas nada a ver. Isso aqui tem tudo a ver. Claro, eu sei, pouquíssima gente vê o vídeo, mas você está aí, se interessou, está aí vendo, tomara que você goste. E eu gosto de fazer. Então vamos lá, sem mais delongas, vou te mostrar a matriz colocado aqui na planilha eletrônica. Aí está a nossa matriz. Nós vamos ensinar o computador a formar a matriz, tem ali em cima lei de formação. Lembrando que toda matriz, toda planilha, programa de planilha, como o Excel, LibreOffice e outros, eles são, se você reparar bem, aqui na esquerda são marcadas as linhas com números e as colunas lá em cima, linha, claro, igual a linha do seu caderno na horizontal, e as colunas na vertical com letras, então para facilitar para o dia a dia. Mas a matriz, matematicamente falando, aquela que você aprende no seu caderno, teoricamente, ela é marcada tudo por números. Então, linha tal, linha número tal, coluna número tal, e as fórmulas em geral são denotadas assim, A e J, quando o I é sempre o número da linha e J é sempre o número da coluna. Lembra, o J ele é um pouco maior que o I, né, na letra de forma, então mais alto que o I, pensa no J como uma coluna. Então, muito bem. E a lei de formação está ali, né? A IJ igual 5I menos 3J. Muito bem. Então, vamos ensinar isso para o computador, começando pela primeira célula da esquerda. Poderia ser por qualquer uma delas, mas é melhor para a gente copiar. Nós vamos fazer só uma e copiar para o resto. Então, eu vou clicar lá, se já não estiver, se estiver em outro lugar, vou clicar naquele lugar ali. Esses números eu já deixei aqui para facilitar, mas normalmente não vão ter no seu caderno. Mas facilitar a gente saber quem são as linhas e lá em cima quem são as colunas. Bom, toda fórmula começa por um sinal de igual. Sim, a planilha sabe que você vai fazer uma fórmula matemática. É 5i, 5 vezes o valor da letra i. E a letra I representa o número da linha. Nós estamos aqui na primeira linha, então o número 1 está aqui na célula, agora pensando na planilha, né? Está na célula B4, esse retangulinho é chamado de célula. Então as coordenadas B4, 5 vezes B4, ok? Pode escrever assim, e a lei de 5i, beleza? Menos 3J, 3 vezes o valor da coluna. A coluna está aqui em cima. Esse número 1 que está aqui na coluna C, linha 3 da nossa planilha. Então é o C3. Basta clicar aqui também, C3, bonitinho. Então, de cabeça, quanto que tem que dar isso aí? 5 vezes 1, 5. 3 vezes coluna 1, né? 3 vezes 1, 3. 5 menos 3, 2. Lembrando sempre que, por favor, primeiro faz as duas multiplicações, depois que faz o menos. 5 menos 3 igual a 2. Quando eu apertar Enter, tem que ficar um 2. Que bom que apareceu. Ok? Muito bem. Agora é só copiar isso para o resto da fórmula, para o resto da planilha e boa! Olha só. Para copiar, então, depois que a gente dá Enter, ele veio para cá, eu voltei, cliquei com o mouse ali, e agora naquele quadradinho, olha bem lá, não é para mim não. Veja que fica o mouse vira uma cruz fininha, você pode apertar o botão e copiar para baixo. Mas copiar para baixo, vamos pensar, por exemplo, aqui no 3. Aqui é linha 3, coluna 1 ainda. Então, 5 vezes 3, 15, menos coluna 1, 3 vezes 1, 3. 15 menos 3 tem que dar 12 aqui, só por exemplo. Então, vou copiar, veja só. Tinha que dar 12, mas deu 3. Por quê? Por que será? Vamos ver. Clica duas vezes e veja o que aconteceu. 5 vezes B6
Tá, B6 está certo, é linha 3. Então, 5i, né? O i realmente vale 3, menos 3 vezes, seguindo a fórmula, 3 vezes o número da coluna. O número da coluna, ele está fazendo 3 vezes C5. Você viu que está vermelhinho ali? O número da coluna tinha que ser C3. Por que aconteceu isso? Acontece mesmo. Vou dar um Enter aqui e te mostrar. Veja só. Pensa no vermelhinho. Está C5. Vou clicar de baixo. C6. A de baixo. C7. E a de baixo, C8. 3 vezes C8, não, tinha que ser 3 vezes o 1zinho lá que está na coordenada C3. Então, o 3 tinha que ficar travado. A primeira fórmula aqui, esse C3 está certo. Tinha que ficar travado. O azul não tem problema, que é o número da linha, você vai entender daqui a pouco. Mas o C3, esse número 3 nós temos que travar, porque senão na hora que copia ele vai incrementando. C3, C4, C5, eu quero que ele fique fixo ali. Para fixar, eu clico aqui entre o C e o 3. É importante saber que antes, à esquerda do número 3, eu vou colocar o sinal cifrão. Então, C cifrão 3. Cuidado para não confundir, que vai ter. Acompanhe o vídeo, você vai entender. Daqui a pouco vai ter uma coisa um pouco diferente. Mas eu quero fixar o 3. Vou dar um Enter agora e não mudou nada. Claro que não mudou, eu só corrigi a primeira fórmula. Mas agora nós vamos corrigir, vamos copiar, sim. Vou voltar lá, né, na mesma fórmula que a gente mexeu e vou copiar, né? Aperto o botão aqui, escorrega até lá embaixo. Quando soltar o botão, agora ficou bonitinho. Se você reparar bem, isso aqui virou uma PA. 2 mais 5, 7. 7 mais 5, 12. 12 mais 5, 17. A matriz, quando é uma fórmula assim que envolve I e J, uma fórmula simples, ela parece uma PA, ok? Então, claro, fórmulas diferentes não, mas em geral isso acontece muito. Então, muito bem. Agora eu quero prolongar isso para o resto da matriz. Vou fazer o seguinte, vou selecionar, cuidado agora, ó, o botão do mouse está lá no meio, não está aqui do ladinho, não estou copiando, e muito menos aqui embaixo. Ó. Se eu passar o botão para cá, veja que o mouse ficou 4 setinhas assim. Se eu fizer isso aqui, ele vai dar caca. Tá? Então, já existem lá, não, cancela. Ou aperta ESC do seu teclado. Então a gente não sabe nem para que serve o ESC. Aperta o ESC, pronto, escapou. Então não, é aqui, eu vou selecionar. Aperto bem no meio, aperto, não solto, vou descendo, escorregando para baixo. Agora sim, posso soltar, selecionei tudo. E para copiar, do mesmo jeito, copiar para o lado. Então, vou lá com o mouse e estico para a sua direita aí até o final da matriz e apareceram uns números grandes aí, meio esquisitos. Vamos dar uma olhadinha nisso. Por exemplo, aqui, onde está esse 29, quanto tinha que ser? De cabeça. É muito bom trabalhar de cabeça. A fórmula continua sendo 5i menos 3j. 5, o i aqui vale 2. Por isso que eu falei que usar planilha é bom para você enxergar o que está acontecendo. 5 vezes 2, que é o número da linha, menos 3 vezes 2, que é o número da coluna. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 2, 6. 10 menos 6, isso aqui tinha que dar 4, deu 29. Por quê? Vou mostrar, é só clicar 2 vezes. É muito importante você fazendo o seu aí para entender o que está acontecendo. Olha lá, 5 vezes C5 não podia ser C5. Tinha que ser B5. O C5 está errado, é outro número. Então, o número da linha está na coluna B e não na C. Olha os outros aqui que aconteceu. Esse aqui, por exemplo, 1918, 5 vezes E7, E de errado, ele está multiplicando por esse número, então está azulzinho ali, está multiplicando 5 vezes 386. Não, tinha que ser 5 vezes o número da linha, que nesse caso aqui eu estou na linha 4 da minha matriz, e não confunde, na linha 7 da planilha, linha 7 aqui do Excel. Tá? Mas na matriz é linha 4, por isso que eu coloquei aquele quatrinho ali. Então, não podia, né, ser E, tinha que ser 5 vezes B7, nós tínhamos que travar o B, então tem que voltar na primeira fórmula que fizemos. Lembra como é que fizemos para travar o 3? Colocamos um cifrão à esquerda do 3. Então, mas era para travar o número 3, agora tem que travar a letra B. Então, vou colocar um cifrão, né, cliquei 2 vezes, né, vou fazer de novo. Cliquei na fórmula aqui, tá piscando aqui no meio, não, eu quero antes da letra B, eu vou lá com o mouse, tiro o mouse para você enxergar melhor, antes da letra B vou digitar um cifrão, então cifrão B3, isso vai travar quando eu copiar para o lado, não vai ficar B, C, D automaticamente como é normal. Então dei um Enter, claro que ainda não aconteceu nada,
vou selecionar o mouse lá no meio, o mouse vira essa cruz mais larga, assim, mais grossa. Então, copio tudo ali para a primeira coluna. Está tudo igual? Sim, a primeira coluna já estava certa. O problema é quando a gente copiou para o lado. Agora, então, vou lá embaixo, vou copiar para o lado aqui, beleza? E pode ver que a matriz toda ficou realmente, a gente vê que tem uma PA. 7 para 4, então diminuiu 3. 4 menos 3 dá 1, e 1 menos 3 dá menos 2, e assim por diante. E funciona sempre. 11 menos 3 dá 8, e de baixo para cima sempre vai aumentando 5. Sim, essa lógica se mantém. Tanto é que eu posso até mudar de cor aqui, vou fazer uma coisa bonitinha, que talvez para apresentar um trabalho seja interessante. Vamos selecionar a matriz toda, mas não esses números, 1, 2. Na verdade é esse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou aqui na página inicial e colocar uma cor neutra aqui. Uma cor mais fraquinha, um azul clarinho aqui, que são os números das linhas. E vou colocar, posso até colocar em negrito, fica legal para evidenciar, né? Use a matriz, use a planilha para evidenciar aí o seu trabalho. Lá em cima, está um pouco difícil de aparecer, desculpem. Então aqui vou selecionar tudo, todos os números de colunas, página inicial novamente, venho aqui e vou colocar aí uma outra cor, né? Um laranja, beleza? Então, para ficar evidente, números de linhas e colunas. Agora vamos evidenciar os valores da nossa matriz de um jeito bastante maneiro e que muita gente boa não conhece. Então, vou selecionar de novo. Vim aqui, desde a primeira, selecionei aqui as células, vou andando em diagonal até o final. Então, selecionei todas e vou aqui na página inicial, formatação condicional. Isso aqui é o Excel. Se for o LibreOffice é um pouco diferente, mas tem lá também sua formatação condicional. Então, formatação condicional, escalas de cor. Eu vou escolher a primeira escala. Tem várias, você pode escolher. Então, olha que bonitinho que ficou. E não é só bonitinho, é um jeito de evidenciar aí as tendências. O número maior valor, ele está mais verde e o menor valor está mais vermelho. Então tem outras escalas de cor que você pode inverter, pode usar outras cores, mas o importante é evidenciar onde que está aumentando, para onde que está diminuindo. Isso pode ser muito importante num conjunto de dados, não é mera estética. Ah, que bonitinho, ficou degradê. É bonitinho e funcional, então bastante importante você usar. Outra coisa que eu esqueci de fazer, vamos lá de novo. Vou selecionar tudo de novo e aqui talvez no seu já fica a página inicial. Aqui eu tirei do meu para dar mais espaço na planilha, tá? Mas eu vou centralizar todos os números. Normalmente é escrito à direita, mas acho que fica mais bonitinho centralizado, ok? Então estão todos os valores da nossa matriz, né, com essa regra de formação que a gente usou, 5i menos 3j, e colocados aqui de uma forma bastante estética, bastante bonitinha, e que permite, espero, que você entenda melhor o trabalho com matrizes. Tá? Muito obrigado por você ter ficado até aqui, e vai ter mais aulas com mais efeitos. Eu ia dizer, se vocês pedirem, né? A pessoa nunca pede mesmo, mas como eu disse, eu gosto de fazer e vou fazer mesmo. Espero que você também tenha gostado, que eu mereço joinha, inscrição se não for inscrito ainda, ok? E nos vejamos mais vezes por aqui. Até o próximo e bons estudos!